Nivaldo, deixa eu chamar ele aqui. E aí, querido, tudo bom? E aí, Cadu, beleza? Tá Beleza, me ouvindo? beleza. Eu tive um pouquinho de atraso aqui em relação. Tô te ouvindo, eu tive um pouquinho de atraso, mas acho que agora tá de boa. Ah, massa. Como é que você tá? Tudo certo por aí? Tudo certo, tudo certinho, velho. Na medida do possível, né, com essa pandemia. Caminhando, né? Caminhando. Beleza. Ó, fica à vontade para você fazer sua apresentação. Você pode compartilhar a tela aí no share screen e aí você escolhe uma aba ou então uma janela. E daqui eu vou te ajudando se tiver algum problema com áudio ou com exibição. Não fica nervoso, é só me chamar que eu te ajudo a colocar no ar de novo. Beleza? Show de bola, show de bola. Valeu e obrigado pela presença. Valeu também pelo convite. Bora lá, galera. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu creio que... Pronto. Então, como vocês sabem, né? Essa vai ser a palestra 80 tiros não são disparados por engano, aplicando Python em uma análise estatística do sistema de segurança pública. Primeiramente, dois avisos, né? Primeiro, não precisa tentar ler todos os resultados que eu vou mostrar. Tipo, os números importantes eu vou falar para vocês. Não fique, tipo, vai aparecer algumas coisas com números bem pequenos, então não precisa ficar, meu Deus, eu não tô vendo. Tipo, tudo que for muito importante eu vou falar e vou ressaltar, beleza? A segunda coisa é que essa palestra ela fala sobre violência. É uma palestra um pouco pesada, então, para você não ser pego de surpresa, apesar do tema falar já um pouco. Mas é isso. Bora lá. Primeiramente, quem sou eu, né? Meu nome é Nivaldo Gomes, mas geralmente todo mundo me chama de Gomes. Eu sou Business Development na LabCodes, ou seja, eu trabalho com marketing, vendas, parceria. Já fui desenvolvedor há muito tempo. Hoje em dia, às vezes eu codo algumas coisas no marketing, mas hoje programação é mais por diversão, só. Eu sou criador de um blog chamado Quebrando o Caminho, onde eu escrevo algumas coisas lá sobre filosofia, trajetória de vida, outras coisas, bem legal. Vocês podem me achar na rede social como @gsilva49. E eu sou amante de hip hop, né? Por quê? Isso é importante porque é assim que eu começo a minha palestra, com uma música dos Racionais. 60% dos jovens da periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, o jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é o Primo Preto, mas o sobrevivente. Nessa música, capítulo 4, versículo 3, acho que eu fui criado no movimento hip hop, tipo, eu escutei muito rap e acho que fala muito da minha vivência, muito sobre isso. E a primeira coisa que eu queria levantar nessa palestra é sobre esse tema, né? A polícia se confunde, 80 tiros foram dados por engano. Mas eu acho que se a gente parar e colocar essa exata frase no Google, a gente vai achar algumas matérias, como polícia do Bob confunde furadeira com arma mata morador, polícia confunde saco de pipoca com drogas, em Minas Gerais polícia confunde celular com arma, polícia confunde ferramenta com arma e mata 2 mototaxistas, polícia confunde ferramenta com arma e mata taxistas, que eu falei, polícia mata adolescente por engano, polícia militar mata 2 jovens por engano. A gente, primeiramente, que chamar de engano soa até, não soa, é errado, né? Mas uma coisa que ninguém pode negar é que em todos os aspectos, todas as notícias que a gente viu aqui, a polícia, ela está com arma na mão e matando um grupo de pessoas, beleza? E através dessa palestra, eu vou mostrar que esse engano, ele acaba tendo cor e acaba tendo endereço. E é nisso que a gente vai entrar, né? Será que é mesmo um engano? Eu fui ler um pouco sobre o Atlas de Violência. Para quem não sabe, todo ano
aqui no Brasil, sai um documento chamado Atlas de Violência, onde ele reúne os números da violência no Brasil, né? E no Atlas de 2018, eu fui dar uma analisada sobre ele e eu vi uma coisa bastante interessante, né, que chamou minha atenção. É que tinha dados de letalidade policial, ou seja, quantas pessoas foram mortas por policiais. Só que tem dois dados que não batiam. O dado do Sistema de Informação de Mortalidade, ou seja, o dado que está registrado no IML sobre aquela pessoa, aquele indivíduo que morreu, com o dado de segurança pública do Brasil. E eu falei, beleza, eu vou tentar baixar esses dados e tentar ver quão distoante chega a ser essa diferença, né? Então, eu joguei todos os dados em uma planilha. Não precisam ficar tentando olhar a planilha aí, porque a gente vai trabalhar um pouco mais nela. Só que por luxo, né, como eu falei, por ser desenvolvedor dos tempos vagos, eu resolvi utilizar Python para manipular um pouco os dados. Eu utilizei Pandas, que é uma biblioteca para visualizar alguns dados que você já viu que eu precisava. Vou usar NumPy, que é uma biblioteca para computação científica, ou seja, para fazer alguns cálculos. Perdão, que eu falei errado. Pandas não é para apresentar gráficos só. Tipo, na verdade, eu vou trabalhar os dados com Panda. Eu vou trabalhar as tabelas dentro do Pandas. No NumPy eu vou fazer alguns cálculos. E no Matplotlib que eu vou fazer visualização de dados. Beleza? Então, eu vou só mudar minha tela aqui para mostrar para vocês um pouco do código que eu fiz. Então, esse aqui é o código que eu fiz para comparar, que eu falei, os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, ou seja, os dados que vêm do IML, com os dados do Anuário de Segurança Pública, ou seja, são os dados que são salvos pelos departamentos de polícia. Primeiro eu estou importando aqui as bibliotecas, que eu falei para vocês, a NumPy, a Pandas, a Matplotlib. Né? Aqui o que eu estou fazendo é lendo só aquela planilha que eu criei, beleza? O CSV. Como vocês podem ver, esse aqui é o CSV que eu criei, né? Onde eu tenho uma coluna que é o estado, o outro que é o número de pessoas mortas, que está relatado no SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, e a última planilha aqui, que tem 2016, é o número de pessoas mortas que é colocado no Anuário de Segurança Pública. E como vocês podem olhar aqui, eles não batem muito. Então eu resolvi fazer algumas coisas. Primeiro, eu gostaria de saber qual eram os 5 estados onde tinham mais morte por violência policial, né, através dos dados do IML, ou seja, do Sistema de Informação de Mortalidade. Então esses são os 5 estados onde a polícia mais mata, né, mais matou em 2016, através do Sistema de Informação de Mortalidade: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Após isso, eu fui comparar para ver quais são os 5 estados que mais matam, onde a polícia mais mata, só que comparando, tentando colocar agora os dados do Anuário de Segurança Pública. E você pode ver que os números, não só os números mudam, mas os estados em si, né? O Rio Grande do Sul ele não aparece aqui, por exemplo. E então eu falei, beleza, então a gente já sabe que os dados eles não estão batendo, os dados do ML ele não está batendo com os dados da polícia, né? Primeira coisa que, tipo, isso não era para acontecer.
Então eu falei, beleza, já que isso aconteceu, vou tentar calcular o percentual, né? Quanto de dados a polícia em si está omitindo. Então eu fiz uma conta aqui, rápida, só para saber o percentual. E aqui eu criei a tabela, né? A tabela de percentual. Vocês podem ver aqui, tipo, uma continha básica, só para saber o percentual aqui de omissão. E após isso, novamente aqui, só para ver como ficou aqui, os 5 estados onde a polícia mais mata, segundo os dados da polícia, né? Do Anuário de Segurança Pública. E a gente pode ver aqui que o percentual de omissão ele é grande. A gente tem 41,84% de omissão, mas tem estados que omitem 98,94%. Onde no ML consta que somente 3 pessoas foram mortas pela polícia, porém quando a gente vai ver o Anuário de Segurança Pública, 282 pessoas foram mortas. Então beleza, para ir só um pouco mais fundo, eu fui atrás dos 5 estados onde omitiram mais. Ou seja, os 5 estados onde esse percentual, essa diferença dos dados da polícia com o do ML, eles variam mais, né? Esses 5 estados. E no final a gente tem isso: Pará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Goiás e Ceará. A gente vê que o percentual de ocultação de dados é gigantesco, onde um Sergipe, onde através do IML a gente vê que tem uma pessoa morta pela polícia. Os dados da polícia são 94 pessoas que foram mortas, beleza? E só que comparando no estado de Pernambuco, 2016 omitiu 90,67% das mortes policiais. Isso acaba sendo um perigo, né? Porque no final, quais são os dados? Onde é que a gente vai confiar? Em quais dados a gente vai confiar? E só continuando a palestra, essa pergunta ficou na minha cabeça por muito tempo, né? Em quais dados eu vou confiar? Onde eu vou conseguir dados onde eu possa checar o que realmente está acontecendo? E eu vi algumas discussões sobre por que esse dado do IML da polícia não bate. E uma das principais teorias é que quando a polícia mata alguém, ela tem que afirmar que ela matou para o departamento de polícia. Mas pro ML é só um corpo que foi cravejado de bala, entende? Então eles não têm noção, tipo, quem matou, sei lá, foi um traficante que matou, foi a polícia. E por isso que causa isso. E só para deixar um pouco mais consciente, esse cenário de omissão de dados pode acabar piorando, né? Porque no nosso maravilhoso governo, a gente vê o presidente afirmando que ele excluía a violência policial dos relatórios sobre violações dos direitos humanos. Ou seja, antes a gente tinha omissões de dados, de alguns dados, né? Que às vezes eram muitos dados, só que agora a gente vê o presidente falando que vai excluir, né, a violência policial do relatório de violações de direitos humanos. Eu acho que isso é muito perigoso. E nessa minha procura de onde eu posso encontrar dados de morte de letalidade policial, dados onde pessoas são mortas pela polícia, me deparei no ISP, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né? Eles conseguiram agregar todos os dados de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro e disponibilizar para qualquer pessoa que queira ver. Qualquer um pode ir lá e mexer. Eles têm uma plataformazinha muito bonita, de fácil acesso. Você pode mudar algumas variáveis, mesmo sendo um usuário leigo, tipo, você não precisa ser um programador.
E, incrivelmente, eu consegui os dados da cidade do Rio de Janeiro com ele. Eu falei incrivelmente porque, querendo ou não, isso foi criado no governo do Whitson. E para mim foi algo incrível. E eu pedi a solicitação dos dados para eles. Eles te enviam os dados, só que eles cobram que você relate o que você fez com os dados. Né? Que até com algumas conversas com as pessoas eu vi que isso é um pouco abusivo, porque, querendo ou não, são dados de segurança pública, é dado público. Eles deveriam disponibilizar os dados sem pedir nada em troca. Mas enfim, eu consegui os dados de 2011 até 2018 do Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Só que tem um problema. Eram muitos dados, não eram poucos como eu tinha pego e mostrado para vocês antes. E trabalhar com planilha não estava dando. Tipo, eu não estava conseguindo. Tipo, todos os softwares de planilha estavam travando, que eu usava, Excel, o Google Spreadsheet. Então usar Python não era mais um luxo. Né? Era uma necessidade. E o que eu vou procurar nesses dados são duas coisas. A primeira é se há disparidade racial. Ou seja, se existe uma disparidade das pessoas mortas pela polícia. Não só mortas, né? Eu vou focar em quatro ocorrências, beleza? Essas ocorrências, eu escolhi elas porque elas são ocorrências que estão diretamente ligadas com a vida. Que são tentativa de homicídio, encontro de cadáver, homicídio doloso e morte pelo Estado. Interessante que essa ocorrência, morte pelo Estado e não morte pela polícia, foi por causa da intervenção militar, onde a gente não tinha só a polícia matando, como também o exército. Eu vou trocar aqui minha tela novamente, só para vocês poderem ver um pouco do código que eu acabei fazendo. Ok, bora lá. Primeiramente, novamente, eu vou importar as 3 bibliotecas, a NumPy, a Pandas e o Matplotlib. Beleza? Eu vou usar o Pandas aqui, nessa segunda linha, para ler o Excel, né? A planilha em si, o CSV, desculpa. E como eles mandaram, como era tanto dados, eles mandaram em 2 Excels divididos, né? Eu vou ler os dois. Esperar um pouquinho, que, como eu falei, ele é um pouco pesado. Então, enquanto tá esse asterisco aqui no Jupyter, para quem não usa, é porque ele está carregando os dados ainda. Falta carregar a segunda, carregou. E como eles vieram em 2 planilhas separadas, eu vou usar o append do Pandas para unir a primeira planilha, né, a data 1, com a data 2, né, os 2 data frames que eu criei através do Pandas. Aí, após eu unir, esse aqui é o resultado, beleza? Onde a gente tem número de controle, ano, mês, o título da ocorrência, o conteúdo, o departamento. No Pandas, se eu mando um list e o nome do data frame, eu consigo ver todas as colunas, né, do data frame assim, ó, controle, ano, desculpa, aqui, ó, controle, ano, mês, título. Então, para quem não sabe, quem não usa Pandas, né, tá aí a dica. Você pode fazer isso. E o que eu vou fazer agora, eu vou fazer um agrupamento, beleza? Nessa minha planilha de ocorrências. E vou agrupar por título de ocorrência, beleza? E pós-agrupar, eu vou dar esse size para que em cada ocorrência ele me dê a quantidade de ocorrências que ocorreram. É como você pode ver aqui, né? Tipo, o título, encontro de cadáver, tiveram 4.395 ocorrências. Encontro de ossada, estupro, e por aí vai. O que eu vou fazer agora é
criar esse data frame aqui, né, o ocorrências, que ele vai ser um agrupamento através do título, não só do título, desculpa, não só do título, mas do título e da cor. E vou novamente usar o size para me falar a quantidade de ocorrências que foram agrupadas tanto com o título e com a cor. Vocês vão entender melhor quando mostrar aqui para vocês. Aí na primeira coluna aqui vai vir o título em si, como eu coloquei aqui no agrupamento, na regra do agrupamento. E na segunda, em cada ocorrência, ele vai agrupar pela cor. Ou seja, a gente vê aqui, ó, encontro de cadáver, albino, quantidade de pessoas albinas encontradas, amarela, branca, ignorado, negra, parda e sem informações. Presta atenção nessas duas cores, entre aspas, aqui, que a gente vai voltar um pouco nela futuramente. Então, agora que eu agrupei por ocorrência e por cor, eu consigo filtrar os data frames só passando como index aqui o nome da ocorrência. Por exemplo, tentativa de homicídio. Se eu boto ocorrência e como index tentativa de homicídio, ele vai me passar o agrupamento por cor das ocorrências de tentativa de homicídio. Beleza? E eu irei colocar esse total aqui só para dar nome a essa coluna aqui, beleza? Então eu vou dar um reset index, beleza? Porque quando o pandas agrupa, ele não coloca o índice aqui, eu dou um reset no index. E aqui nessa coluna aqui eu vou colocar um nome de total, beleza? Porque é isso que ela significa, né? É isso que a gente trouxe com o size. Então, quando eu faço isso aqui, ponto reset index name igual a total, eu tenho o retorno nessa tabela aqui. E eu vou fazer isso para as 4 ocorrências que eu tinha falado antes, beleza? Tentativa de homicídio, encontro de cadáver, homicídio doloso e morte pelo Estado. Após fazer isso, eu vou fazer um vetorzinho aqui de uma lista, né? Aqui de cores em hexadecimal, porque eu vou fazer um gráfico de pizza para poder a gente identificar melhor quantas pessoas de uma certa cor aconteceu aquela ocorrência em si. E para fazer isso, como eu falei para vocês, eu vou usar o PyPlot, que veio do Matplotlib. Beleza? E aqui eu estou passando o dado em si, tentativa de homicídio. Aqui eu só estou dando sorte valor para ele dar uma ordenada. Eu estou dizendo aqui na tabela cor total, beleza? Então o dado que eu quero que cada pizza seja separada seja pela cor em si. O label em si de cada pedaço da pizza, a distância de cada pedaço da pizza, se eu quero sombra ou não. Aqui é a quantidade de casas decimais. Aqui é a cor de cada pedaço de pizza que eu já tinha passado aqui. E no final eu estou dando um título, a cor do título e mandando mostrar, dando show. Beleza? Então, para a gente não ter spoiler, eu vou mostrar esse gráfico de pizza na apresentação em si. Então, bora lá. Vou mudar a tela novamente. Então, bora lá. Agora a gente vai analisar, depois que eu fiz todo aquele trabalho com os dados, eu vou analisar ocorrência por ocorrência, através do gráfico de pizzas, quantas pessoas de uma certa cor tiveram naquela ocorrência, né? A primeira que a gente vai ver aqui é a tentativa de homicídio, beleza? Onde, primeiramente, só para explicar, caso ninguém
vocês não tenham alguém não tenha muita experiência sobre fazer pesquisa no campo de cor e essas coisas. Quando a gente está fazendo isso, a gente une o negro e o pardo na mesma categoria, por várias questões. Vocês podem depois pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas porque muitas pessoas elas não se consideram negras justamente por causa do que negros sofrem, elas se consideram pardos, beleza? Ou com o tempo a gente está tendo um processo de enegrecimento, né? As pessoas se considerando cada vez mais negras. E se considerando também da onde vieram os pardos, né? Desde o período da escravidão, onde negras escravas eram estupradas por senhores de engenho e tinham filhos pardos, beleza? Então, quando a gente faz todo esse estudo, a gente coloca na mesma categoria negros e pardos, porque no final eles sofrem a mesma consequência, né, do racismo. Então, na tentativa de homicídio, o que a gente vê aqui é que os negros e pardos, eles ocupam 60,8% das pessoas que sofreram tentativa de homicídio. Enquanto brancos, eles ocupam 32,9%, né, onde a gente vê uma diferença de 17,9% entre brancos e negros. E a gente vê aqui 12,1% de ignorados, né? Na verdade, eu uni ignorados e sem informação. Esses dois grupos dão um total de 16,1%. E novamente a gente começa a ver dados sendo ocultados. Novamente. Beleza? Porque a gente vê pessoas aqui que estão sofrendo tentativa de homicídios e a cor delas estão sendo ignoradas. Por que isso? Quando a gente passa a olhar o encontro de cadáver, a gente vê que negros e pardos ocupam mais ou menos a mesma quantidade da tentativa de homicídio, né, 50,2%, e brancos ocupam 28,9%, ou seja, uma diferença de 21,3%. E dessa vez, as pessoas que estão tendo a cor ignorada, elas ocupam 22%, quase 22%. Quando a gente começa a falar sobre homicídio doloso, ou seja, a pessoa foi morta e quem matou teve a intenção de matar, a gente vê que negros e pardos ocupam 67% das pessoas que são mortas, enquanto brancos ocupam 22,9%. É uma diferença de 44,1%. A gente está vendo aqui que matam 2 vezes mais pretos do que branco. Isso não é o pior. Quando a gente passa por morte e por intervenção de agente do Estado, a gente vê que os negros e pardos, eles ocupam 74,2%, enquanto os brancos ocupam 15,1%. Pessoal, essa diferença é de 59,1%. 59,1%. Ou seja, morrem 4 vezes mais pretos do que pessoas brancas. Então eu fui um pouco além. Eu fui ver mais, então, beleza. Se a gente morre sobre... Se a nossa cor, ela morre muito mais pela ação da polícia, a gente pode considerar, antes de eu ir do Amazônia, a gente pode considerar que sim, esse engano, ele tem cor. Beleza? Então a gente pode considerar que a gente vive em um ambiente que favorece a nossa morte. Mas como eu falei, eu fui mais além. Agora, lembra que no começo eu falei que tinham 2 perguntas? Agora a segunda que é, se a gente já sabe que esse engano tem cor, será que ele tem localização? Então se pararmos para ver quais são os bairros onde a polícia mais mata. E voltando um pouco para o código, deixa eu só mudar aqui minha tela para mostrar novamente o código para vocês.
A gente agora vai fazer um agrupamento, não por ocorrência, tá? A gente vai fazer o agrupamento por bairro. Só que dessa vez, para mim, só interessa um tipo de ocorrência, beleza? Então eu vou filtrar aqui somente as mortes por intervenção de agente do Estado, beleza? Então depois que eu fiz isso, o que eu fui buscar? Eu quero saber quais são os 10 bairros onde as pessoas são mortas por polícia. Não só por polícia, né? Polícia e pelo exército, ou seja, por agente do Estado. Os 10 bairros do Rio de Janeiro, no caso. E o que é que eu me deparo? Novamente, ocultação de dados. Novamente a gente vê dados sendo ocultados. E a gente continua se perguntando, onde a gente vai conseguir esses dados? Como a gente vai conseguir esses dados? Dados certos, mais fidedignos. Mas trabalhando com os dados que a gente tem, além de terem dados que estão sendo ocultados, ou seja, bairro não cadastrado e bairro sem informação, a gente vê muitas vezes isso aqui. Bangu escrito de jeitos diferentes, Pavuna escrito de jeitos diferentes, ou seja, os bairros escritos não tendo um modelo para ser seguido com o nome do bairro. E isso acaba dificultando para quem quer pegar um pouco mais de informação. Então o que eu fiz foi pegar o nome desses bairros e filtrar para ver aqui, ó, string contains, né? Isso aqui é todo o data frame que a gente criou lá. E eu vou filtrar por bairros que contêm a string que eu estou passando. No caso, Pavuna, Santa Cruz, Costa Barros, Centro, que são os bairros que apareceram aqui. Eu coloquei case false porque a gente já viu que tem um problema aqui, né, de letras maiúsculas e minúsculas, e eu vou somar a quantidade. E nisso ele vai começar a me dar um total. E no final também eu uni tanto os bairros sem informação quanto os bairros não cadastrados em um bairro só. Agora a gente vai voltar aqui na apresentação só para mostrar melhor para vocês os números. Então, o que a gente viu no resultado final é que esses são os bairros onde a polícia mais mata. Beleza? Os 2 primeiros sendo sem informação em bairros não cadastrados. Santa Cruz, Centro, Bangu, Pavuna e Costa Barros. O que eu fui fazer, eu fui procurar o IDH de cada bairro desse para saber se é um bairro rico, se é um bairro pobre. E o que eu encontrei é que todos os bairros que são bairros de verdade, né, no caso, são bairros pobres, segundo o IDH. São onde estão concentradas as favelas do Rio de Janeiro. E eu fui e me indignou, tipo, por que o centro é diferente? Né? Porque a polícia também mata no centro. Então, e eu descobri que o centro da cidade do Rio de Janeiro, tipo, uma carioca falou pra mim, que o centro do Rio de Janeiro, não só uma carioca, né, amigos cariocas meus que me ajudaram, eles afirmaram que o centro do Rio de Janeiro é um centro econômico, ou seja, as pessoas trabalham no centro do Rio de Janeiro, vão para o centro para trabalhar e depois voltam para casa. Na verdade, quem mora no centro são as pessoas pobres. Ou seja, todos os bairros onde a polícia mais mata são onde pobres moram. Sem contar com os bairros que são omitidos. Tem esses dados omitidos. Então a gente pode afirmar que a gente vive em um ambiente que não tem educação, saúde e segurança dada pelo governo. Beleza? São as zonas periféricas.
E além disso, é onde a gente está sendo morto. E eu fui um pouco mais além para saber como a disparidade racial ela tem se mostrado ao longo do tempo. E voltando mais uma vez pros códigos, eu prometo que essa é a última vez que eu tô indo lá. Eu não sei se vocês estão curtindo tanto esse vai e volta. Eu vou fazer esse meu último agrupamento triplo, né? Primeiro eu agrupo pelo título de ocorrência, pelo ano e depois pela cor. E dou um size para contabilizar, né? O que ele vai me dar é de cada ano o número de pessoas mortas por ocorrências, né? A partir do ano e da cor, ok? Mas como eu falei antes para vocês, eu só estou interessado em uma, agora eu só estou interessado em uma ocorrência em si, morte por intervenção de agente do Estado. Eu quero saber, em uma linha temporal, como a polícia está matando. Por isso eu faço um filtro aqui, por esse tipo de ocorrência, certo? E vai me dar mais ou menos essa tabela. E o que eu vou fazer, eu vou separar, para comparar dois dados. As pessoas mortas por polícia e pelo exército, que são negras ou pardas, são consideradas negras ou pardas, e as pessoas mortas pela polícia ou pelo exército, que são brancas. E ver se essa disparidade realmente existe. Beleza? Como vocês podem ver, eu estou filtrando aqui pela cor, né? Se a cor contém negro ou pardo, e agrupando por ano. Da mesma forma que eu estou filtrando se a cor é de uma pessoa branca. E eu tenho uma tabela só de pessoas negras e pardas mortas pela polícia e pelo exército, e uma tabela de pessoas brancas mortas pela polícia e pelo exército. Eu vou usar o Matplotlib novamente para fazer esse meu gráfico, passando os dois dados em si, então, os dados dos negros e pardos e os dados dos brancos. E no final eu estou colocando o título aqui, só para ser um gráfico mais bem feito, né? E voltando para a apresentação, o que a gente encontra no final daqueles dados todos, onde eu separei por cor, pelo tempo, é isso. Isso aqui. Essa é a discrepância de pessoas mortas por intervenção dos estados. A linha azul é a linha de pessoas negras e pardas que foram mortas, e essa linha laranja de números de brancos que foram mortos por polícia e pelo exército. Eu fui atrás aqui para saber por que em 2001, 2012 esse número de mortes caiu, e eu descobri que nesse exato momento aqui o Rio de Janeiro estava vendendo a cidade para ser sede das Olimpíadas de 2016. Ou seja, foi nesse período onde foi criadas as UPPs, pode ter tido ocultação de dados, mas nesse período teve baixa de morte. E essa onda aqui, de 2015 para 2018, que só tende a crescer, foi onde começou a intervenção militar. Beleza? Então a gente pode ver que as pessoas negras e pardas, elas vivem em um ambiente que favorece a morte deles. Beleza? A gente, pessoas pretas, nós vivemos em um ambiente que favorece a nossa morte. Vivemos em um ambiente que não tem educação, segurança, beleza? E além disso, somos os principais alvos da polícia. E
Infelizmente, não é só nas mortes policiais que os pretos são a maioria. A gente vê isso na cadeia, né? A gente não vê isso nos altos cargos em empresas, né? Que é o contrário, brancos são a maioria do que preto. E só para responder se realmente 80 tiros são dados por engano, eu digo que chamar de engano é uma falta de respeito com as pessoas que morreram. E só para continuar nesse tema, antes de eu encerrar, eu vi que aqui no Brasil a gente teve uma comoção muito grande nos últimos dias com a morte de um americano e com a violência nos Estados Unidos, né? E só para refletir um pouco, eu queria que vocês perguntassem se vocês sabem mais ou menos quantos de nós, pessoas pretas e pardas, pessoas negras, foram mortos nos Estados Unidos por ação policial em 2018. Para vocês saberem, foram 229 pessoas que foram mortas lá nos Estados Unidos. E sabe quantos foram mortos na cidade do Rio de Janeiro por ação policial em 2018? Somente na cidade do Rio de Janeiro foram 1.152 pessoas pretas que foram mortas na cidade do Rio de Janeiro. E o que eu vejo é que uma semana antes, por exemplo, da morte do americano, a gente viu uma criança sendo morta e não teve essa repercussão. Uma criança sendo morta aqui no Brasil e não teve essa repercussão, e a gente repercutiu muito mais a morte de um americano. Não que a vida dele valha mais do que a nossa, toda a vida ela tem a sua importância. Mas eu acho que, além de chamar de engano ser uma falta de respeito com as pessoas que morreram, ignorar o que acontece no Brasil também é falta de respeito. Muito obrigado, galera. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E é isso. Valeu, Gomes. Galera, para quem tiver dúvidas, a gente vai abrir agora o espaço do slide, para que a gente consiga ter essas dúvidas. Deixa eu só colocar aqui. O link está na descrição também do evento, no YouTube. Deixa eu ver, deixa eu chamar aqui. Tem só um até agora, mas talvez entre mais. Gomes, o Pandas tem um método para comparar textos por percentual de semelhança? Se sim, qual? Se não, indica alguma abordagem? Iago, para ser sincero, eu não sei. Eu brinco um pouco com Pandas, mas como eu não trabalho diretamente com Pandas, eu só procuro na documentação que eu preciso. Eu realmente não sei se tem um método de comparar um texto por percentual de semelhança, mas eu creio que sim. Mas dá para fazer alguns cálculos massa com o NumPy jogado para dentro do Pandas. Mas dá uma olhada na documentação, que eu acho que é muito boa a documentação deles, tanto do Pandas quanto do NumPy, que tu pode responder essa pergunta melhor. Bora lá. Tem mais uma aqui, recentemente. Eu não sei se essa daqui. Vamos para essa aqui, ó. Gomes, você indica algum material para estudo de pandas? Então, eu indico muito a documentação dele. Geralmente olho a documentação do Pandas, que é bem de boa, e vou atrás. Tipo, eu sou meio doido, como eu falei, como eu trabalho com isso geralmente para lazer e fazer minhas pesquisas, eu geralmente tenho na minha cabeça o que eu preciso e vou olhar na documentação se tem lá o que precisa para mim. Mas tem um publication lá no Medium, né, que é o Towards Science, eu não lembro direito. A gente tem vários exemplos de como você pode usar pandas,
E sinceramente, eu aprendo mais vendo como a galera usa do que procurando, às vezes, na documentação. E tem a galera do Pizza de Dados que fala muito sobre como trabalhar muito com dados, então eu sei que eles devem ter falado um pouco sobre pandas, então dá uma olhada lá. Mas é isso, procura casos, vê como é que a galera tá usando pandas e lê a documentação, acho que é um caminho bem massa. Quais os próximos passos da pesquisa? Então, os próximos passos que eu tô tentando há um tempo e não consegui muito efeito são... Eu queria ter todos esses dados a nível nacional. Só o que ocorre é que, por exemplo, Recife, em si a cidade de Recife, ela não... Desculpa. Ela não tem dados. Ela não tem dados de ocorrência policial antes de 2016. Ela só tem 2016 para lá. Beleza? Uma das coisas que eu estou tentando trabalhar é pedir novamente ao Instituto de Segurança Pública lá do Rio de Janeiro, o ISP, os dados de 2019 e 2020 para ver o quanto subiu e analisar isso com a nossa presidência, né? Nosso estado político. E também talvez explorar esses dados em presídio. Só que nem eu falei, a gente tem um problema que esses dados não são fáceis de encontrar, a galera não disponibiliza isso, você tem que pedir, é negado, e é isso. Tem uma pergunta aqui também sobre o DF, mas essa pesquisa foi mais pelo Rio, não foi? Ele falou aqui, sou do DF, assisti Branco Sai, Preto Fica, tendo em vista que Ceilândia é onde ocorre esse mesmo parâmetro desse paradigma que você falou, desse problema. Ele perguntou se tem algo de Ceilândia, mas eu acredito que a tua pesquisa era mais pro Rio, né? Infelizmente eu não tenho, eu só tenho no Rio de Janeiro, por causa... Justamente eu só consegui isso por causa do ISP, que eles conseguiram compactar todos esses dados em um canto, e sim, esse filme é muito bom, que ele falou. Branco Sai, Preto Fica, assistam. E deixa eu ver aqui uma última. Com base nas suas pesquisas e nesses dados levantados, quais são as alternativas para mudar essa realidade, em sua opinião? Então, cara, é muito difícil. Primeiramente é mudar todo o sistema que a gente tem, por exemplo, de militarização da polícia. Como uma pessoa é treinada para ser polícia militar, entende? Tipo, eu consegui acompanhar de perto um amigo meu que ele entrou para a polícia militar, ele me falava como era o treinamento e, tipo, você sai de lá tendo em mente seu alvo, sabe? Tipo, e tipo, isso tá enraizado no sistema, entende? Então, é muito difícil a gente tentar destruir todo esse sistema por si só, principalmente no regime político que a gente está andando, não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Verdade. Gomes, obrigado pelo teu tempo, valeu por oferecer essa palestra hoje aqui. Enfim, é muito importante a gente falar sobre isso. Valeu, Cadu. Valeu, galera. Quem quiser trocar uma ideia depois, pode me chamar nas redes sociais, no e-mail. Sou super aberto. E é isso. Valeu mesmo pelo convite. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai fazer agora um intervalo rapidinho de